Boa noite. Boa noite, amigas, amigos. Fê. Tudo bem? Ai, que bom vocês aqui. Hoje, né? Um dia tão importante pra gente se acalmar. Hoje o evangelho vai ser muito bom. Muito bom. Ô, gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês rapidinho. Eu tô com uma luz aqui, ó. Eu comprei aquele é um ring light de celular. Tá muito forte a luz. Eu olho, me dá um negócio. Se estiver muito forte, vocês me falam. E fala se o som tá tudo bem. E não vamos demorar muito pra gente começar, não. Já vão pegando a água de vocês, tá? Boa noite, Betinha. A minha já tá aqui, numa garrafinha. Do Enzo e da Cléo já tá aqui. Das gatinhas já tá aqui. Talvez na hora que eu colocar o óculos vocês vão ver o reflexo. Mas tudo bem. Mais uma semana começando, né, gente? Vocês estão ouvindo a nossa música? Tá dando pra ouvir? Eu sei que foi um domingo muito conturbado para todo mundo, né? De nervos à flor da pele, né? A gente sabe. Mas a gente tá aqui, né? A gente aprende muito isso, né? Tantas coisas que a gente já passou, né, gente? Se você parar pra pensar, a gente já passou por tanta coisa e estamos aqui. Ontem passou, foi um dia pesado, foi, mas a gente tá aqui e a gente vai passar amanhã, depois. É só a gente ter muita serenidade, ânimo, vontade de continuar firme, como a gente sempre continuou, que a gente passa por tudo, né? Gente, eu vou entrar na nossa leitura, tá? Do nosso Vigiai e Orai. E aí a gente já entra com a nossa prece e com o nosso estudo. Você sabe que esses dias uma pessoa falou assim pra mim: Paula, mas por que você não lê só, que no final a gente lê o evangelho, né? E depois a gente lê as considerações, que de repente são os nossos comentários, enfim. Mas, gente, eu acho tão importante ler a palavra dos Espíritos, né? A mensagem na íntegra dos Espíritos. Para mim é muito importante, né? E mesmo que de repente não desse tempo para eu ler as minhas considerações, as nossas, mas eu acho muito mais importante ler o que está escrito através de Kardec, né? Então vamos lá. Então eu vou ler, vão pegando a água de vocês, vão preparando, tá? Eu vou ler o Vigiai e Orai. Aqui, ó, vocês estão vendo umas rodelinhas, né? Então, eu também gosto muito. Gosto muito. Muito bem-vindo, gente, todo mundo, tá bom? Então, vamos ver o que a espiritualidade está reservando pra gente hoje. Então, mentaliza uma luz, uma energia, uma vibração boa pra gente agora. Vamos lá. Então, lembrando, são mensagens do Espírito Irmão José. Mais não do que sim. O não que escutas repetidas vezes ensina-te a discernir.
Antes de algo negares ao próximo, pensarás no que te foi negado em idênticas circunstâncias. A empatia aí, né, gente? Sem sofrer o que os outros sofrem, ninguém saberá o que se lhe passa no íntimo. Quem não sabe viver com o não, não saberá o que fazer com o sim. Profundo, né? Liberdade excessiva é sinônimo de vida fora da realidade. Aí a gente lembra na educação dos nossos filhos, né? Quem não aprende a obedecer, quando contrariado, terá reação imprevisível. Aquela criança, né, ou aquele adolescente, não sei, ou aquele adulto que tem tudo na vida, né? Sempre teve tudo e de repente chega a hora do não, passa por uma situação difícil. Irritação sistemática. Irritação sistemática é doença da alma. Habitua-te a privar-te do que não seja necessário à tua paz. Cede nas questões que não te forem essenciais, né? É aquela frase, eu prefiro ter paz do que ter razão, não é? Eu sou dessas. Em favor de si mesmos, todos necessitam de mais não do que sim, né? Então a gente tendo mais o não do que o sim, a gente acaba valorizando muito mais as coisas, né? A gente acaba, como ele fala aqui, a gente acaba vivendo com o necessário. Quantas pessoas vivem com excesso, né? Sem necessidade. Que de repente uma vida inteira com dificuldade do não, né? Então eu quero. A gente lembra muito aquele pai e aquela mãe que não teve na infância e é sempre o sim, sim, sim para os filhos, né? Nunca nega nada, né? E a gente sabe que tem uma passagem sobre isso no Evangelho, né? Daquele pai que deve deixar o filho chorar hoje para ele não chorar amanhã, né? E assim é a vida, para ensinar a gente. E é o melhor ensinamento. O melhor ensinamento é o não, né? Então vamos entrar na nossa prece. Te convido a fechar os olhos. Respira fundo. Mentaliza a imagem de Jesus Cristo entre nós, amparando cada um de nós, acalmando o nosso coração. É só na presença dele que a gente vai ter a calma que a gente precisa. Não adianta a gente procurar em nenhum outro lugar. Não adianta a gente procurar em coisas. Não adianta a gente procurar em pessoas. É em Deus, é em Jesus. É no nosso anjo protetor que está aqui com a gente. Vamos emanar o sentimento de gratidão por a gente estar aqui hoje, mais uma segunda-feira, reunidos em nome de Deus, se curando. A gente está aqui se melhorando, aumentando as nossas virtudes e aprendendo a ouvir os nãos e não se irritar, não ficar magoado. Vou pedir para você
jogar toda essa sua energia agora, essa sua vibração, primeiro para aquelas pessoas que precisem de cura física ou espiritual da sua família, do teu círculo de amizade, ou que seja para um ente já desencarnado que talvez esteja aqui nessa energia. E a gente vai um pouquinho mais além. Vamos jogar essa bênção para as crianças abandonadas em creches, nas ruas, nos presídios, sim, nos presídios, onde existem tantos homens e mulheres que são nossos irmãos, mas infelizmente não estão tendo essa chance de estar aqui com a gente, mas que vão receber essa luz. E aí a gente vai mandar essa luz também aos idosos, abandonados em asilos e também nas ruas. E enfim, a gente vai jogar essa luz, essa energia sobre o nosso planeta que é tão lindo, que está em modificação, está em regeneração, está melhorando, e cabe a nós acelerar esse processo, cabe a nós aumentar esse amor e emanar. E a gente está aqui para isso. Agradecemos a espiritualidade que já se faz presente para limpar cada cômodo do nosso lar, para fluidificar as nossas águas, colocar aquele remedinho que cada um de nós precisa, necessita, para fazer as curas, para aplicar os passes. E assim a gente inicia mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Então a gente vai entrar, a gente está no capítulo 17, Sede Perfeitos. Um capítulo maravilhoso. Semana passada a gente leu sobre o homem de bem, o ser humano de bem, né? E hoje a gente vai ler sobre os bons espíritas. Olha nós aqui, né? Espíritas, ou a caminho de, né? Eu sei que existem muitos católicos, evangélicos, que estão curtindo, né? Como a gente fala, o Consolador Prometido. Então a gente vai especificar um pouquinho mais os bons espíritas hoje, tá bom? Então mesmo que você não tenha o evangelho aí com você, vamos prestar atenção. Eu vou procurar ler, eu gosto muito de ler e falar, né? Mas eu vou procurar ler um pouquinho mais rasteiro, tá? Um pouquinho mais ligeiro. E depois a gente entra nos nossos comentários. Então vamos ver o que o Espírito reservou aqui pra gente. O Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima. Então lembra, na semana passada que a gente falou do homem de bem, resumindo, é aquele homem que pratica a lei do amor, da justiça e a lei da caridade, né? Isso leva ao caminho da perfeição, leva a conquistar outras virtudes, né? Então, o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, não adianta só compreender, tem que sentir, conduz forçosamente aos resultados acima que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa, né? Igual a gente falar, quem é católico tem que ser católico cristão, que é aquela pessoa,
nem que seja um ateu, que não tenha, que não tenha religião e que às vezes bom, ateu não acredita em Deus, né? Mas que sem querer, sem perceber, pratica o cristianismo, né? Então é isso que é o importante. O importante não é a religião. O espiritismo não criou nenhuma moral nova. Ele facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida para aqueles que duvidam ou que vacilam, que são os indecisos, né? Como a gente falou. Mas muitos daqueles que creem nos fatos das manifestações, essas manifestações, gente, eles colocam aqui como aparecimento de espíritos, a parte mediúnica, né? Muitos desses que creem nos fatos de manifestações não compreendem nem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou se as compreendem, não as aplicam em si mesmos. A que se prende isso? Há uma falta de precisão da doutrina, né? Quer dizer, por que o espírita que só vai atrás de fenômeno, né? De manifestação, ele olha, mas ele não se transforma? Por quê? Né? É uma falta de precisão da doutrina? Quer dizer, a falha está no espiritismo? Não. Porque ela não contém nem alegorias e nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A gente sempre fala isso, né? O espiritismo, ele não pede para que você acenda a vela, para que você tenha uma pedra de sorte, né? Para que você tenha um colar de sorte, para que você acenda incenso, né? Para mudar alguma coisa na sua vida. Não. Sua essência, a essência do espiritismo mesma, é a clareza. É a clareza. E falando em clareza, minha luz está querendo apagar. Eu acabei de colocar esse ring light aqui. Eu não vou nem mexer, vou deixar. Senão eu vou desmontar tudo aqui. É a clareza. E é o que faz seu poder, porque vai direto na inteligência, né? Não tem o que ter dúvida, né? O espiritismo, gente, é ciência, né? Então, tá ligado à ciência, né? Então não adianta, é inteligência. Nada tem de misteriosa, a doutrina nada tem de misteriosa, e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo, quer dizer, ao comum. Não existe segredo para ninguém. Olha que interessante. É preciso então, a pergunta que ele faz, né? É preciso então, para a compreender uma inteligência fora do comum? Gente, peraí que tá me dando nervoso isso aqui. Eu acho que vai acabar, mas tá tudo bem. Vocês viram como diminuiu? Tá bom. Se acabar, eu aviso. Então é preciso, para compreender a doutrina espírita, uma inteligência fora do comum? Não. Olha que interessante, porque se vêem homens de uma capacidade notória que não a compreende. Enquanto que inteligências vulgares no sentido de ainda imaturo, né? De jovens mesmo, ele fala aqui, apenas saído da adolescência, a apreendem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Quer dizer, aquele jovem que
inexperiente, mas entende, mas sente tão bem a doutrina espírita, né? A doutrina dos espíritos. Ele continua: isso vem do fato de que a parte de alguma sorte material da ciência não requer senão olhos para observar. 2 e 2 são 4, ponto. Né? Eu estou vendo aqui um animal que se mexe, ao passo que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade que se pode chamar a maturidade do senso moral. Maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial do espírito encarnado. A gente vê médiums, gente, exato, a Rita fala, aqueles jovens que às vezes falamos que são espíritos antigos, a gente vê filhos tão mais evoluídos do que os pais. Isso é muito comum, né? Muito comum. E com relação à inteligência, à alfabetização, a gente vê médiums que não sabem ler e escrever, porém psicografam. O que explica isso, né? Em alguns, os laços da matéria são ainda muito tenazes, quer dizer, são muito fortes, né? Para permitir ao espírito se libertar das coisas da terra. Gente, eu vou tirar isso daqui, pera só um segundo. Tirei porque tá me irritando. Acabou. Então, alguns dos laços da matéria ainda são tão fortes para permitir ao espírito se libertar das coisas da terra. O nevoeiro que os envolve lhes furta a visão do infinito, né? São aquelas pessoas que só têm a visão na matéria. Por isso, eles não rompem facilmente nem com os seus gostos, nem com seus hábitos, não compreendem alguma coisa melhor do que aquilo que têm, né? Por isso que a gente fala que é muito difícil. Eu já ouvi muita gente falando que é fácil ser espírita, é só lá no centro espírita tomar um passe, né? E tá tudo resolvido. Pelo contrário, né? Aqui, ó. É difícil você se libertar dos seus gostos, dos seus hábitos, dos seus vícios. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, mas não modifica senão pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não vem senão um raio de luz insuficiente para os conduzir e lhes dar uma aspiração poderosa capaz de vencer os seus pendores, né, as suas tendências. Eles se apegam, voltando àquilo que a gente falou, eles se apegam aos fenômenos mais do que à moral, que é o que a gente fala, né? As pessoas que só vão no centro espírita atrás de tomar um passe, né? Atrás de ver incorporação, mas não vão atrás de um estudo, de uma palestra, né? O que a gente está fazendo aqui, né? Não, a pessoa quer fenômeno, incorporação, mas não quer se modificar, não quer melhorar a moral. Então eles se apegam tanto aos fenômenos mais do que à moral que lhes parece banal e monótona a doutrina. Pedem aos espíritos para os iniciar, os médiuns, né? Sem cessar nos novos mistérios, sem perguntarem se tornaram dignos
de serem colocados nos segredos do Criador. Então, será que eu estou pronta? Será que eu tenho mérito? Será que eu sou merecedora de ver, de iniciar os mistérios do Criador? Esses são os espíritas imperfeitos, dos quais alguns permanecem no caminho ou se distanciam dos seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem, ou reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará o segundo mais fácil numa outra existência. Então, se hoje eu aceitar o princípio, né, já é um primeiro passo para eu na próxima eu me dedicar mais, que provavelmente é o que aconteceu com a gente numa encarnação passada, né, gente? Vocês já pararam para pensar isso? Eu penso isso todo dia e eu agradeço a Deus todo segundo por eu estar na doutrina espírita. Então, muito provavelmente numa encarnação passada, a gente teve esse primeiro passo aqui, né? A gente teve uma iniciação leve. E a gente, no nosso planejamento reencarnatório, a gente pediu para realmente já se adentrar, né? A Rita fala, se modificar dá trabalho, é um eterno orai e vigiai, vigiai e orai. Quanto mais sabemos, mais seremos cobrados, sem dúvida. Não tem como desconhecer o que aprendemos a conhecer. Por isso que muita gente dá um passo para trás e vai embora, né, da casa espírita, porque a cobrança é muito grande, né? Então a gente está indo para o finalzinho da leitura. Aquele que pode ser com razão qualificado de verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral. O espírito que domina mais completamente a matéria lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele, olha que lindo, os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Numa palavra, ele é tocado no coração. Também a sua fé é inabalável. Olha a comparação que ele faz. É como o músico que se comove com certos acordes, ao passo que o outro não ouve senão sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Enquanto que se compraz, gosta, né? Em seu horizonte, gosta de ficar em seu horizonte limitado, o outro que compreende alguma coisa de melhor se esforça para dele, esse horizonte limitado, né? Para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. É o esforço diário, é o ânimo, não deixar desanimar, né? A gente vai levar porrada sempre, mas como um bom espírita cristão, eu entendo que isso faz parte, né? Eu vou fechar porque a gente finalizou a nossa leitura. Eu entendo que a gente tá, como que eu posso dizer? A gente ainda não voltou para casa. A gente tá numa escola, né? A gente não fica, quando a gente vai para a escola, a gente fica um período na escola aprendendo, né? Fazendo prova. E depois a gente volta para casa para descansar. Então a gente tá na escola. A gente ainda não voltou para casa, né? Onde é a nossa casa?
onde é o nosso lar, né? É o plano espiritual. A gente aqui vai levar porrada todo dia. E, como bons espíritas, como que a gente vai passar por essas porradas, né? Por essas provas? Antes de eu ler as minhas considerações, se alguém tiver alguma consideração, pode colocar aqui, viu, gente? Eu vou tentar ler duas questõezinhas, a 800, a questão 800 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: não será de temer, de ter medo, né, de ficar tenso, que o Espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? Os Espíritos respondem: seria conhecer bem pouco os homens, imaginar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como por encanto, mágica, né? Que é o que a gente falou do dia a dia, de uma vida para outra. As ideias se modificam pouco a pouco conforme os indivíduos. Só fazendo um parênteses aqui rápido, né, gente? Que a gente comentou na nossa prece inicial sobre os presidiários, né? Eles estão numa outra faixa evolutiva, né? Mas são filhos de Deus como nós. São filhos de Deus como nós, né? E vão chegar à perfeição, sim. Só que acho que vão demorar um pouquinho mais, né? Mas tá aqui, ó, vai conforme os indivíduos. E é preciso que passem algumas gerações para que se apaguem completamente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, portanto, só poderá operar-se com o tempo, gradualmente e de modo progressivo. A cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo inteiramente. Entretanto, mesmo que só conseguisse corrigir... Olha que legal. Entretanto, mesmo que só conseguisse corrigir um único defeito do homem, já lhe teria feito dar um passo, e por isso mesmo produzido um grande bem, pois esse primeiro passo lhe tornará mais fácil os outros. É o que a gente acabou de ler. E eu vou tentar ler só, não posso me perder no horário, a 982. Kardec pergunta: será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para garantirmos a nossa sorte na vida futura? Quer dizer, eu preciso ser espírita e acreditar nas manifestações, né, para que eu tenha sorte na vida futura? Aí eles respondem: se assim fosse, todos os que não creem ou não tiveram oportunidade de se esclarecer estariam deserdados, o que seria absurdo. É o bem que garante a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, seja qual for o caminho que a ele conduza. Então não importa, é o que a gente falou. A gente pode conhecer um ateu que pratica muito mais o bem do que um espírita, né? Então eu vou ler aqui as minhas considerações. E a Rita fala: não tem recreio. Aqui a gente não tem recreio, não. Tem, como a gente fala, né? A felicidade, como Jesus fala, não é desse mundo, mas a gente tem os nossos momentos felizes, né? Tem uma frase que eu ouvi que eu gosto muito e eu coloquei aqui: o Espiritismo matou a morte. O Espiritismo matou a morte.
ele ensina pra gente que a gente tem uma vida. A gente tem uma vida, que é a espiritual e a verdadeira. Porém, nós temos inúmeras existências e inúmeras chances para resgatar e arrumar os erros que a gente comete, né? Mas, mesmo a gente tendo a crença das várias existências, a gente não tem que ficar cometendo os mesmos erros, né? E a gente sabe onde que a gente tem que melhorar para não errar de novo, para não ficar levando para outras existências, né? Isso faz com que a gente atrase o nosso progresso e, por vezes, também o progresso dos outros, né? Não é porque é espírita que não pode errar, né? A gente ouve muito isso, né? Ah, mas ele é espírita, como é que ele faz isso? Ele tá no esforço, né? Mesmo a gente lendo aqui, fazendo evangelho, pode fazer evangelho todos os dias, a gente vai errar, não tem como, ninguém é perfeito. Mas o importante é a gente ver o esforço do verdadeiro espírita cristão, né? Todos temos más inclinações e erramos, porém o verdadeiro cristão espírita tem que se esforçar nas leis de Deus, que está gravada onde? Na nossa consciência, a gente sabe disso. De nada adianta guardar essas leis e os ensinamentos de Jesus na mente se não forem colocadas em práticas. Eu vou ser um ótimo teórico, né? Mas sem empatia para aquele irmão que sofre alguma aflição, que errou, né? Então eu não vou ter empatia com o erro dele. Eu não vou saber ajudar, nem com uma simples palavra, muito menos com um abraço, né? Um olhar, um sorriso, né? Porque eu vou estar com tudo na minha mente, mas eu não vou conseguir ter o sentimento, né? O Espiritismo, ele se apoia no verdadeiro cristianismo, explicando de uma forma mais clara o que Jesus dizia de uma forma alegórica, né? Para aquela época, há 2000 anos. A gente já estudou sobre isso também, né? As pessoas não estavam preparadas para ouvir tudo que Jesus tinha que falar verdadeiramente sobre a imortalidade da alma, sobre as várias existências de mundos, né? Lei do retorno, da causa e efeito. Os espíritos falam que a doutrina espírita veio para aqueles que não possuem isso no que a gente leu, né? Eles vêm para a pessoa que não possuem uma crença, ou se possuem, não estão satisfeitos, né? Com essa crença. São aquelas pessoas que vacilam ou que duvidam, né? Porque procuram respostas para suas indagações, mas que não são satisfeitas por completo. Então, o que a gente falou, como a maioria de nós, aliás, né? Até eu ia comentar isso. Eu acredito que a maioria de nós veio de uma outra religião, né? Que a maioria é o catolicismo. Eu, pelo menos, né? Mas acredito que a grande maioria. E as novas gerações ainda também, mas já está um pouquinho mais distante, né? Já estão indo direto para o espiritismo, né? Sobre as manifestações mediúnicas que a gente comentou, a maioria das pessoas tem a necessidade do ver para crer, né? São Tomé acreditam, só isso, né? Eu acredito nos espíritos, mas tá ok, tá tudo bem, chega, né? Para por aí. O objetivo dos fenômenos, como a gente falou, é a transformação de quem? Do desencarnado? Não, do encarnado. É a nossa transformação, né?
é a gente entender, principalmente em centros, né, espíritas, em reuniões mediúnicas, entender que a espiritualidade está lá para buscar ajuda, né? Na verdade é uma troca, né? O espírito é o desencarnado procurando ajuda com o médium e o médium também sendo ajudado, né? Vai se transformar. Então, por exemplo, aqui a gente está aprendendo tanto, né? A gente aprende tanto sobre... Eu não sei vocês, lógico, há muitos anos para trás, eu falava que muita gente hoje fala, eu tenho medo de gente... Não, ao contrário, eu tenho isso lá atrás, eu tenho medo de espírito, não tenho medo de gente viva. Pelo contrário, hoje eu não tenho mais medo de espírito. Jamais, né? Por quê? Como a gente fala, a gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. E hoje a gente conhece, a gente sabe. Né? Esses dias uma pessoa, uma mãe na academia veio conversar comigo. Ela é evangélica, ela veio me contar que o filho dela de 8 anos, 7 ou 8 anos, tem visto vulto à noite, né, no quarto dele. Então ele vê, diz que o menino vê. Aí diz que o menino falou pra ela, né, que o vulto que ele vê é de uma criança, e aí ele só fala assim, que a cabeça é assim, e diz que ele tem um monte de coisa aqui nele assim. É como ele explica, né? Então eu expliquei pra ela mais ou menos por cima, não é nada ruim, né? Ainda mais se apresentando como criança. Mas aí lógico que a gente teria que ter um tempo muito maior para explicar, né? O espírito, ele só se apresenta como criança, mas não é criança, né? Mas resumo da ópera, o que eu falei para ela, evangélica? Você tem a Bíblia em casa? Faz com o seu filho, né? Todos os dias vai lá, faz o culto no lar, abre a Bíblia, lê um versículo, conversa com ele, explica, e junto de vocês vai estar esse espírito, né? Gente, o que é espírito? Somos nós que passamos para o outro lado, só isso, né? Então, se eu sei que eu tenho de repente um espírito dentro da minha casa perdido ou me obsediando, o que eu preciso fazer? Não adianta eu acender vela, não adianta eu fazer ritual, eu preciso me transformar. Só isso. Para ele ver que ele não vai conseguir nada de mim. Né? Qual que é a pior coisa para o espírito obsessor? É a sua transformação. Né? Exatamente. Essa idade, eles acabaram de chegar do plano espiritual, né? Então eles estão muito mais conectados do que a gente. Exato. Então deixa eu continuar. É isso, é a transformação, né? Não é ficar indo atrás de fenômeno. O verdadeiro espírita cristão tem a obrigação de fazer o seu papel de forma diferente. Nós não precisamos ser diferentes, a gente não precisa ser diferente, mas a gente precisa agir diferente. Jesus dizia, né? Se cumprimentares somente os que te cumprimentam, se quiseres bem apenas os que te querem bem, que fazes de diferente dos outros? Né? Gente, ainda mais na época que a gente está vivendo, né? Que a gente vê todo mundo se odiando, se criticando. Eu sou um espírita cristão ou não? Que eu vou entender que a gente não tem que se odiar, tudo bem se de repente é mais forte do que você, dá um passo para trás, respira,
como eu acabei de falar dos presidiários, somos todos irmãos. Então é muito fácil eu amar aquele que me ama. É muito fácil eu ter carinho por aquelas pessoas que têm carinho por mim. E aquela pessoa que pensa diferente de mim? Eu preciso amar também, né? E o amar é o ter respeito. É ter respeito e não querer o mal, né? Quando a gente ouve os outros dizendo, quando a gente ouve, né? Ah, mas todo mundo faz assim. Meu Deus, como a gente ouve isso, né? De espíritas. Ah, mas todo mundo faz assim, então eu vou fazer igual. Mas todo mundo não conhece o que a gente conhece. Todo mundo não tem a certeza dos ensinamentos do Espiritismo que a gente conhece. Eles não sabem da responsabilidade que a gente vai ter dos atos praticados agora. Para muita gente, acontece o quê? Ah, eu vou fazer o que eu quero, eu vou morrer mesmo. Tá bom, é o que ele acredita. É a crença limitante dele, mas a minha não é. Né? A minha não é. Então eu preciso entender isso. Vou falar isso agora, Ritinha. Temos que parar de reclamar do mundo, a começar de dentro da nossa casa, do nosso trabalho, né? Será que a gente está agindo diferente? Será que a gente está se transformando? Ou a gente está esperando só que o outro mude? Né? A gente reclama do mundo, do que está acontecendo com o mundo, mas a gente não muda. A gente espera o outro mudar. Então não vai mudar nunca. Eu não vou sair desse círculo nunca. Quando eu me transformo, tudo se transforma ao meu redor. Eu amo essa frase. Façamos o que Santo Agostinho falava, né? Para cada término da nossa jornada, do nosso dia. Passar os nossos atos em revista, ver se a gente fez todo o bem que a gente podia e se não deixamos em alguém motivos para se queixar de nós. A cada dia basta o seu mal, né? Dizia Jesus, a cada dia basta o seu mal. Uma passagem evangélica, né? Se eu fizer mal a alguém hoje, que amanhã eu faça o dobro de bondade para recuperar o prejuízo que eu tive ontem. Vamos nos esforçar, gente, diuturnamente. Nós somos capazes, basta a gente seguir cada passo do Evangelho de Cristo. A gente não pode se esquecer da imortalidade da alma, né? Que eu falo que a gente está passando nesse momento de briga, de guerra, que a gente vai voltar com aqueles que a gente tem desafeto, né? Eu sempre falo, você quer saber com quem você vai voltar na próxima existência? É aquela pessoa que você não se dá bem. É aquela pessoa que você fala assim, eu tô com um ranço, mas um ranço muito grande. Tudo bem, faz parte, mas trabalha para passar, pede ajuda para Jesus, ele vai te ajudar todo dia, se esforça, né? Então, perdoa, como a Rita falou aqui, que Jesus falou, perdoa o seu irmão enquanto vocês estão juntos nessa jornada, nessa caminhada.
Eu sempre falo isso para vocês, não tenham medo, não tenham vergonha de pedir ajuda para Deus, para Jesus, para o teu anjo protetor. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu não consigo mais olhar para aquela pessoa, eu não consigo mais ouvir a voz daquela pessoa. Por quê? Me ajuda, eu preciso da sua ajuda, eu não estou conseguindo sozinho. Pede. Como a gente fala, isso aqui na Terra, enquanto encarnados, a gente tenta ajudar tanto uma pessoa, né? E a pessoa não nos ouve. Então o que a gente faz? A gente dá um passo para trás e espera ela pedir ajuda. A mesma coisa é no plano espiritual. A gente vai tentando resolver o problema sozinho e a gente vai se enrolando cada vez mais, cada vez mais. Então para e pede ajuda. Eles só estão esperando. Eles estão aqui, ó, agora. Só estão esperando que a gente peça ajuda. É o que eles mais querem. Então começa a enxergar esse teu desafeto, né? Seja da família, seja do trabalho. Sim, como irmão. Ah, ele pensa diferente de você? Tá bom. As diferenças existem, gente. Né? A gente ainda não vive num planeta onde todo mundo pensa igual, onde todo mundo age igual. Não. Então, quanto mais a gente alimentar esse sentimento dentro de nós, mais a gente vai atrasar a nossa evolução. Lembra que nós somos, a gente vibra pro outro, a gente tem para nós aquilo que a gente vibra pro outro. Porque eu posso, gente, agir de uma forma, mas eu posso sentir, vibrar de outra, né? Que nem a gente fala de caridade, é muito fácil estar lá fazendo a caridade e tá brava e tá vibrando coisa ruim. Mas eu tô fazendo a caridade, ok. Mas o que eu tô vibrando é o que vai me fazer ficar doente. Então é isso que a gente tem que trabalhar agora, nesse momento. Enxergar o outro como seu irmão, sim. Ele é um espírito em busca de socorro, em busca de evolução, como todo mundo, gente. Todo mundo aqui. Daqui 100 anos ninguém mais vai estar aqui. Nenhum de nós, nenhum vai estar aqui. A gente vai estar todo mundo do outro lado. Ninguém mais vai estar aqui. A gente está passando por um momento único. Pandemia, olha, eu tô arrepiada falando. Pandemia, guerra, eleição. Gente, acorda. É Deus pedindo para a gente desenvolver o nosso amor, a nossa paciência. Somos ou não somos espíritas, cristãos. Oração, a Fernanda falando, a oração liberta, sim. Né? Ah, mas aquela pessoa fica me provocando. Deixa, a provocação tá nela. Lembra a história que a gente contou na semana passada, que eu coloquei aqui, do monge e do... Me fugiu o nome daquele bichinho bonitinho, gente. Me ajuda? Escorpião. O do monge e do escorpião, né? O outro que tem o hábito de provocar, o outro que tem o hábito de falar coisas ruins, que seja, não sei, mas isso não tá em mim, não é meu. Então eu não vou entrar na vibração do outro. Se é difícil, então eu fico na minha. Né? Ah, Paula, mas... tá no meu grupo de WhatsApp, sai do grupo. Sai do grupo, dá um tempo, né?
aquela pessoa que quer te prejudicar todos os dias, oração para ela. Vê o que você está vibrando para ela. Pede todo dia, Senhor, abençoa essa pessoa. Ela não sabe o que faz, né? É o que Jesus falou na cruz. Perdoa, Senhor, perdoa meu Pai. Eles não sabem o que fazem. Então nós estamos sendo chamados. Nós estamos sendo chamados. Nós acreditamos piamente na vida após a morte. O presente recusado. A gente sabe que a gente não vai levar nada para o outro lado, senão os nossos aprendizados, as nossas experiências, as nossas virtudes. Então vamos se esforçar para aumentar as nossas virtudes, para numa próxima existência a gente carregar menos débito, a gente carregar menos sofrimento. Vamos levar essa mala para a próxima existência, uma mala mais leve, tá? É isso. Eu não lembro se é Buda ou é um monge, eu não me lembro agora. É isso, gente. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Não. Né? O que eu posso fazer, se isso me incomoda muito, ou é me afastar, né? Ou se essa pessoa mora dentro da minha casa, oração, né? Me ajuda, Senhor, me ajuda. Faz o evangelho. Lembra, não procura ajuda nas coisas, não procura ajuda em pessoas, em balada, não. Vem aqui, procura ajuda em Deus, no Evangelho, nos ensinamentos do Cristo. A gente vai conseguindo cada dia mais libertando esses laços que prendem a gente na matéria e que faz a gente sofrer tanto, né? Seja com falta das coisas materiais, seja com sentimentos. Vamos fazer a nossa oração, que já vai dar nosso tempo de live. É isso aí. Fecha os seus olhos, a gente já está terminando. A espiritualidade já aplicou os passes, já fluidificou as águas, já esteve presente, já está se preparando para partir com muitos ensinamentos que eles nos deixaram e vão levar muitos ensinamentos. Os irmãozinhos que vêm aqui aprender com a gente e os irmãozinhos que estão no nosso lar e que agora vão regressar com os espíritos de luz. Gratidão, Senhor, nos ajude a nos tornarmos espíritas cristãos verdadeiros cada dia mais, que a gente possa perdoar, que a gente possa amar, que a partir de hoje a gente possa entender toda a situação que seja diferente pra gente, mas que a gente compreenda, que a gente não guarde rancor, que a gente não guarde mágoa, que a gente possa ter o poder de orar pelo outro. E assim a gente agradece mais um evangelho que vai alimentar a gente por mais uma semana. Gratidão aos espíritos, gratidão a Deus, gratidão a Jesus. E assim a gente finaliza o evangelho dizendo graças a Deus. Que assim seja. É isso, gente. Vai ficar salva, tá? A live, depois eu vou colocar no YouTube. A gente tá com quase 90 evangelhos no YouTube. Tudo bonitinho, tudo sequencial, tá? Faz um por dia e vamos melhorar essa nossa energia, esse nosso astral, o nosso ânimo para fazer o bem. Deus criou a gente para fazer o bem. Um beijo, gente. Amo vocês, viu? Até!